Olá, vamos dar continuidade à leitura da Bíblia Católica, entrando no segundo livro de Crônicas, que vai se dar com o reinado de Salomão. Capítulo 1. Foi, pois, confirmado Salomão, filho de Davi, no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e levou um alto grau. Salomão mandou ajuntar a todo Israel, aos tribunos e centuriões e capitães, e aos juízes de todo Israel e aos chefes das famílias. E foi com toda essa multidão ao alto de Gabaon, onde estava o tabernáculo do concerto, que Moisés, servo de Deus, tinha feito no deserto. Davi, pois tinha trazido a arca de Deus de Catiarim para o lugar que lhe tinha preparado, onde lhe tinha erigido o tabernáculo, isso é, para Jerusalém. O altar de bronze que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e toda a multidão foi em busca dele. Subiu, pois, Salomão ao altar de bronze que estava diante do tabernáculo do concerto do Senhor e imolou em cima dele 1000 vítimas. Aquela mesma noite lhe apareceu Deus, dizendo: Pede-me que tu queres que eu te dê. E disse Salomão a Deus: Tu obraste com Davi meu pai grande misericórdia, e a mim que constituíste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor teu Deus cumpra-se tua palavra que prometeste ao meu pai Davi, pois que tu me estabeleceste rei sobre o teu grande povo, que é tão sem conta como o pó da terra. Dá-me sabedoria e inteligência para eu me haver com teu povo, porque quem poderá governar dignamente esse teu povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: Pois que isso agradou mais ao teu coração, e não me pedistes riquezas, nem bens, nem glórias, nem a morte dos que te aborrecem, nem ainda muitos dias de vida. Me pediste sabedoria e ciência para poderes governar o meu povo sobre o qual te constituí rei. A sabedoria e a ciência te são dadas, e demais te trarei riquezas e bens de glória, de modo que nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti, te seja semelhante. Cara, eu tenho que fazer só um comentário. Salomão é uma história que me toca muito, porque é muito foda. No meio de toda essa matança, tem alguém que pede só sabedoria, cara. E tipo assim, realmente. Desceu, pois, Salomão do alto de Gabaon, diante do tabernáculo do concerto para Jerusalém, e reinou sobre Israel. E juntou um grande número de carroças e de cavalaria, e teve 1400 carroças, 12.000 homens de cavalo, e os fez estar nas cidades das carroças em Jerusalém junto ao rei. Com as pedras e os cedros, como os cicrônios que nascem nos campos em grande quantidade, eram-lhe trazidos cavalos do Egito, de Coa pelos negociantes dos reis que iam, e os comprovavam por certo preço. Compravam, não comprovavam, por certo preço. Eu tô perdida aqui, peraí. Compravam por certo preço um tiro de 4 cavalos por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim se fazia a compra em todos os reinos dos heteus e dos reis da Síria. Resolveu, pois, Salomão fundar a casa do nome do Senhor e um palácio para si, e ordenou 70.000 homens às costas que arrecadassem os materiais, e 80.000 para cortar as pedras nos montes, e 3.600 por seus inspetores. Enviou também a dizer Irão, rei de Tiro: Do mesmo modo que fizeste com Davi meu pai, lhe enviaste paus de cedro para edificar para si o palácio, em que com efeito coabitou, obra assim comigo para que edifique a casa no nome do Senhor, e consagre para queimar incenso na sua presença, e fumeguem aromas, e estejam sempre expostos os pães da oposição para o holocausto da manhã e da tarde, no sábado, nos neomênias e solenidades ao Senhor nosso Deus perpetuamente, como está mandado a Israel. Porque o templo que eu desejo edificar deve ser grande, visto que o nosso Deus é grande sobre todos os deuses. Quem poderá logo julgar-se capaz de edificar uma casa digna, se o céu e os céus dos céus não podem conter? Quem sou eu que possa edificar os céus e não podem conter se o céu e os dos céus não podem conter, quem sou eu que possa edificar-lhe uma casa? Mas somente para que se queime o incenso na sua presença. Envia-me, pois, um homem hábil que saiba trabalhar em ouro e em prata, e em bronze e em ferro, e em obras de púrpura, de escarlata e de jacinto, que sabe esculpir em talhas com os oficiais que eu tenho junto a mim na Judéia e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, tinha escolhido. Manda-me também paus de cedro, de faia, de pinho e de líbano, porque eu sei que os teus servos são destros
em cortar madeiras do Líbano, e meus servos trabalharão com os teus, para que se aparelhem as madeiras em grande quantidade, porque a casa que eu desejo edificar deve ser muito grandiosa e magnífica, e darei para o sustento dos obreiros teus servos, que hão de cortar as madeiras, 20.000 coros de trigo e outros tantos de cevada, 20.000 teretas de vinho e 20.000 sacos de azeite. E dirá o rei de Tiro, na carta que enviou Salomão, que lhe disse: porque o Senhor amou seu povo, e por isso te constituiu a ti rei dele. Ainda adjuntou, dizendo: bendito seja o Senhor, filho sábio, entendido, acordado e prudente, para edificardes um templo ao Senhor e um palácio para si. Eu te envio, pois, um homem sábio e inteligente, Irão, o meu pai, filho de uma mulher das filhas de Dan, cujo pai foi Tírio, que sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em mármore, também em púrpura, jacinto, em linho fino e escarlata, e que sabe também lavrar o gênero de escultura e inventar engenhosamente tudo quanto é necessário em toda a casta de obras, e trabalhará com os teus artífices e com os artífices do teu pai, o meu senhor. Manda, pois, o meu senhor para os teus servos e o trigo, a cevada e o azeite e o vinho que prometeste. Nós faremos cortar no Líbano as madeiras que houveres mister, e nós as faremos pôr em jangadas para irem até o mar de Jope, e tu mandarás transportar a Jerusalém. Fez Salomão, pois, tomar em real todos os homens e prosélitos que havia na terra de Israel, depois do arrolamento que tinha mandado a fazer seu pai Davi, e achou que eram 153.600, e desses escolheu 70.000 que levassem as cargas e as costas, e 80.000 que cortassem pedras nos montes, e 3.600 para inspetores das obras do povo. Começou, pois, Salomão a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, que tinha sido mostrado a Davi, o seu pai, no lugar que Davi tinha disposto, que na era de Ornan-Jubezeu. Começou esse edifício no 2º mês do 4º ano do seu reinado. Este foi o plano que lançou Salomão a constituir casa de Deus, 60 côvados de comprimento pela primeira medida e de largura 20 côvados. E o pórtico de frontaria era de comprimento em correspondência da largura da casa de 20 côvados, mas a altura era de 120. E Salomão fez dourar todo por dentro do ouro puríssimo. Fez também forrar a parte maior do templo de madeira e faia, e fez chapear em tudo de lâminas puríssimo ouro. Gravou nelas palmas, e uma como cadeiazinhas a que se entrelaçavam umas com as outras. Fez pavimentar o templo de um mármore preciosíssimo no último primor, e outro das lâminas que ele fez cobrir o edifício, as suas contraves, e as pilastras, as paredes, as portas era finíssimo, e fez também esculpir uns querubins da parede. Fez a casa de Santo dos Santos, o comprimento correspondia à largura do templo, era de 20 côvados, a largura tinha igualmente 20, e cobriu com as lâminas de ouro de quase 600 talentos de peso. Fez também os pregos de ouro, de modo que cada um deles pesava 50 siclos. Revestiu de ouro as câmaras. Fez também na casa do Santo dos Santos 2 estátuas de querubins, e as cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham de extensão 20 côvados, de sorte que uma asa tinha 5 e tocava na parede do templo. A outra asa, que tinha o mesmo e a outra asa tinha 5 côvados e tocava na asa do segundo querubim. Da mesma sorte, a asa do segundo querubim tinha 5 côvados e tocava a parede. A outra asa deste era de 5 côvados e tocava a asa do primeiro. As asas destes dois estavam abertas e tinham 20 côvados de extensão. Eles estavam postos em pé e os seus rostos virados para o templo exterior. Fez também um véu de jacinto de púrpura, de escarlata, de linho fino, e fez bordar nele querubins. Fez adiante da porta do Senhor 2 colunas que tinham 35 côvados de altura, e os seus capitéis eram de 5 côvados. Fez também com umas miúdas na cadeia do santuário, e pô-las sobre os capinéis das colunas, sem romãs que entrelaçou nas cadeiazinhas. Pôs essas colunas no vestíbulo do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita chamou-a de Jaquim, e a que estava à esquerda chamou-a Boaz. Fez também Salomão um altar de bronze de 20 côvados de comprido, de 20 de largo e de 10 de alto, e um mar fundido que tinha côvados de uma borda à outra, redondo na circunferência. Tinha 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados com 30 côvados guarnecia todo o seu âmbito. E por baixo do cordão havia figuras de bois, e por 10 côvados no bojo do mar. E os bois eram fundidos, e o mesmo mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o setentrião e outros 3 para o ocidente, os outros 3 para cima de si. Para o meio-dia, os 3 que estavam para o oriente têm o mar para cima de si. As partes posteriores dos bois estavam para a parte interior do mar, e a sua grossura era de um palmo, e a sua borda era como a de um copo, ou como a de uma açucena aberta, e lavava 3.000 metretas.
Fez também bacias, e pôs as 5 direita, 5 esquerda, para lavarem nelas tudo que se houvesse de oferecer em holocausto. Os sacerdotes, porém, lavavam-se no mar. Fez mais candeios de ouro na forma que tinha sido ordenado que fizesse, pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez também 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e confiá-las de ouro. Fez também átrios dos sacerdotes e o grande átrio, e portas de átrios revestiu de bronze. Colocou o mar ao lado inteiro contra o oriente no meio-dia. Fizeram também caldeirões e garfos e fialas, e acabou toda a obra do rei no templo de Deus. Isso é, 2 colunas e os seus epistílios, e os capitéis como uma espécie de redes que cobriam os capitéis por cima dos epistílios, e 400 romãs, 2 redes de sorte que se juntavam das hostes de romãs a cada uma das redes que cobriam os epistílios e os capitéis das colunas. Fez também as bases e as bacias que pôs sobre as bases, um mar e 12 bois por baixo do mar. E os caldeirões e os garfos e as fialas. Irão, seu pai, fez a Salomão todos os vasos de bronze muito puro para a casa do Senhor. O rei se fez fundir na região do Jordão, em uma terra argilosa entre Socote e Saderata. E a multidão dos vasos era inumerável, de modo que se não sabia o peso do bronze. Fez Salomão todos os vasos do templo de Deus e o altar de ouro. E as mesas, sobre elas, os pães da proposição. O fez de mais de puríssimo ouro os candeeiros com as suas lâmpadas para arderem diante do oráculo segundo o rito, os florões e os mexeiros e tenazes de ouro. Tudo se fez de ouro puríssimo, as caçolas, os tribulos e os copos e os girais de puríssimo ouro. Fez que se abrissem lavores nas portas do templo interior, isso é, Santo dos Santos, e as portas no templo pela parte foram de ouro. Assim completaram todas as obras que Salomão fez na casa do Senhor. Recolheu, pois, Salomão tudo o que Davi seu pai tinha prometido em volta, pois a prata e o ouro e todos os vasos nos tesouros da casa de Deus. Disto, congregou para Jerusalém todos os anciãos de Israel e todos os príncipes das tribos, os chefes das famílias das tribos de Israel, para transportarem a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E vieram à presença do rei todos os varões de Israel, no solene dia do 7º mês. Tendo vindo todos os anciãos de Israel, levaram levitas à arca e meteram dentro com tudo o que parecia ao tabernáculo. E aos sacerdotes com os levitas, levaram os vasos do santuário que haviam no tabernáculo. Mas o rei Salomão e todo o povo de Israel, e todos os que tinham congregado diante da arca, imolavam carneiros e bois sem número. Tanta, pois, era a multidão das vítimas. E puseram os sacerdotes a arca do concerto no seu lugar, isso é, no oráculo do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. De sorte que os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar que estava posta a arca e cobriam a mesma arca com seus varais. As extremidades do varais que se levavam à arca, porque eram um pouco... É só olhar pra lá que eu perco o rolê, né? As extremidades do varais com que se lavava a arca, porque eram um pouco mais compridos, apareciam diante do oráculo. Mas se alguém estava um tanto fora, não podiam ver. E ali o estado da arca até o presente dia. E ele tem estado a arca até o presente dia. Tem hora que eu dou umas embaralhadas mesmo, né? Aí eu vou melhorando a leitura ao longo do tempo. Depois de 100 vídeos, se vocês olharam os primeiros. Vou voltar pra cá. Não havia na arca outra coisa mais do que 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe quando o Senhor deu a lei dos filhos de Israel na saída do Egito. E logo, eu não tô nem chorando tanto mais por causa do povo morrendo. Logo que o sacerdote saiu do santuário, porque todos os sacerdotes que puderam ali se achar se purificaram. Nem ainda naquele tempo estavam repartidos entre eles turnos e ordem dos ministérios. Assim, os levitas como os cantores, isso é, os que estavam debaixo da direção de Asaf, os que estavam debaixo da direção de Enan, de Oslitum, seus filhos e irmãos revestidos de vestes de linho fino, tocavam os tímbalos e saltérios e cítaras postos em pé ao lado oriental do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Assim, foi formado todos um concerto com trombetas e vozes e tímbalos e órgãos e diversos outros instrumentos músicos, e fazendo soar altamente as vozes, de longe se ouviu o estrondo, quando deram o princípio a cantar e dizer: bendizei ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia é eterna. Se encheu a casa de Deus
de uma nuvem, e nem os sacerdotes podiam estar nem ministrar por causa da escuridão, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa de Deus. E então disse Salomão: o Senhor tinha prometido que ele habitaria no nevoeiro. Eu, porém, edifiquei uma casa em seu nome para que habitasse nela para sempre. O rei voltou o seu rosto, abençoou todo o ajuntamento de Israel, porque toda a multidão estava em pé atenta, e disse: bendito seja o Senhor de Israel, que cumpriu o que prometeu a Davi meu pai, dizendo: desde o dia em que eu fiz sair o meu povo da terra do Egito, não escolhi em cidade alguma entre todas as tribos, para nela se levantar alguma entre todas as tribos de Israel, para nela se levantar uma casa ao meu nome. Escolhi a Davi para constituir sobre todo o meu povo de Israel, e sabendo que o meu pai Davi, feito o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel, o Senhor lhe disse: já que tu tiveste vontade de levantar uma casa ao meu nome, certamente fizeste bem em tomar essa resolução. Mas não serás o que edifique a casa, porém o teu filho que sairá das tuas entranhas, esse edificará a casa do teu nome, a casa ao meu nome. Assim tem cumprido o Senhor a sua palavra que tinha dito. E eu sucedi a Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor tinha dito. Eu edifiquei uma casa no nome do Senhor Deus de Israel, e nela pus a arca, na qual será o pacto que o Senhor Deus fez com os filhos de Israel. Conservou-se Salomão em pé diante do altar do Senhor, de fronte de todo o ajuntamento de Israel, e estendeu suas mãos. Porque quando Salomão tinha feito uma base de bronze de 5 côvados de comprido e outros tantos de largo e 3 de alto, que tinha colocado no meio do átrio, pôs-se em pé sobre ela. Depois disso, de joelhos, com o rosto virado para toda a multidão de Israel e as mãos levantadas ao céu, disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, nem no céu e nem na terra. A ti que observas o pacto da misericórdia com os teus servos, que andam diante de ti de todo o seu coração. Que cumpriste a teu servo Davi, meu pai, tudo o que lhe disseste, e que com efeito cumpriste as promessas que fizeste por tua boca, assim como agora se verifica. Cumpre, pois, agora, Senhor Deus de Israel, a favor de Davi, meu pai, o teu servo, tudo o que lhe prometeste, dizendo: não faltará de ti diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, mas debaixo da condição que seus filhos guardem, que seus caminhos andem segundo a minha lei, assim como tu também andaste na minha presença. E presentemente, o Senhor Deus de Israel, confirma a tua palavra que deste ao servo Davi. É, pois, incrível que habite Deus com os homens sobre a terra? É, pois, crível que habite o Deus com os homens sobre a terra? Se o céu e os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, mas ela foi somente feita a mim a atenderdes a oração do seu servo e a sua súplica, Senhor meu Deus, a fim de que ouvires as rogativas que o seu servo faz na sua presença, para que de dia e de noite teres os teus olhos abertos sobre essa casa, sobre o lugar no qual tu prometeste que se invocaria o teu nome, e as quais escutarias a oração e que o teu servo nele te faz, e ouviras as súplicas do teu servo e as do teu povo de Israel. Ouve, Senhor, da tua morada que é o céu, todos os que neste lugar orarem, e ser propício. Se alguém pecar contra o seu próximo e se apresentar para dar juramento contra ele, se ligar com alguma maldição diante do teu altar nesta casa, tu ouvirás do céu e farás justiça aos teus servos, de maneira que faças recair a perfíria do culpado sobre a sua cabeça, e vingues o justo, retribuindo segundo a sua justiça. Se o teu povo de Israel for vencido dos inimigos, porque pecou contra ti, convertidos fizerem penitência, e invocarem o teu nome e vierem suplicar neste lugar, tu os ouvirás do céu e perdoarás o seu pecado ao povo de Israel e restituirás a terra que lhe destes a ele e a seus pais. Olha, tá mandando em Deus mesmo. Ai, perdão, né? É só uma brincadeirinha. Se fechar do céu a chuva não cair por causa dos pecados do povo, e eles te rogarem neste lugar, e dando glória ao teu nome, convertendo-se, fazendo penitência dos seus pecados, quando os afligires, ouve-os lá do céu, Senhor, e perdoa os pecados do teu servo e do teu povo de Israel, e ensina-lhes o bom caminho por onde andem, e derrama a chuva sobre a terra. E tu que deste ao teu povo para possuir, pelo menos não mata, né? Ele só dá ordem. Tô brincando, gente, é porque isso é muito legal mesmo, tipo assim, de ler, tá curioso. Ele tava pedindo com educação pro senhor ouvir, é isso que ele pediu.
Se sobreviver à terra a fome ou a peste, mela ou a corrupção do ar, em que alguma praga de gafanhotos ou de pulgão ou de inimigos, depois de destruídos os campos, se tiverem as portas da cidade, e se toda a casta de males e de doenças a oprimir, se algum do teu povo de Israel, considerando a sua praga e doença, te suplicar e levantar as suas mãos para ti nessa casa, tu o ouvirás do céu, certamente de tua sublime morada, e serás propício, e darás cada um conforme as tuas obras, que conheces que ele tem no teu coração, pois que só tu conheces os corações dos filhos dos homens, para que eles te amam, e para que andem pelos teus caminhos todos os dias, viverem sobre a face da terra que deste aos nossos pais. Se mesmo um estrangeiro não for do teu povo de Israel, vier num país remoto, atraído da fama do teu grande nome, da tua fortaleza e do poder do teu braço estendido, te adorar neste lugar, tu ouvirás do céu tua firmíssima habitação e considerarás todas as coisas pelas quais aquele peregrino te invocar. Mas que todos os povos de que saibam teu nome te temam com o teu povo de Israel e reconheçam que o teu nome foi invocado nesta casa que eu edifiquei. Se o teu povo sair à campanha contra os teus inimigos pelo caminho pelo qual tu ouvires o mandado te adorarem com a face virada para o caminho onde está situada nessa cidade, que tu escolheste, a casa que eu edifiquei a teu nome, tu ouvirás do céu as suas orações e as suas súplicas e os vingarás. E se eles, porém, pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, e tu tirares contra eles, e os entregarem aos inimigos, e estes o levarem cativos para um país remoto, ou talvez para mais vizinho, eles se convertendo do meu coração na terra, para onde foram levados os cativos que fizeram a penitência, e reconheceram a ti na terra do seu cativeiro, dizendo: nós pecamos, nos cometemos a iniquidade, nós obramos injustamente. E se voltarem para ti de todo o teu coração e toda a tua alma no país do seu cativeiro, e que foram levados a te adorarem virados para o caminho da sua terra, que deste a seus pais da cidade que escolheste, do templo que eu edifiquei ao teu nome, tu ouvirás do céu, isso é, da tua firme morada, as suas rogativas, e farás justiça, e perdoarás a teu povo, ainda que pecador. Porque tu és o meu Deus. Abram-se, te peço, os teus olhos, e estejam atentos aos teus ouvidos e à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, ó Senhor Deus, e vem para o teu descanso, e a tua arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, o Senhor Deus, sejam revestidos de salvação, e os teus santos se alegrem em os bens. Senhor Deus, não apartes o rosto do teu Cristo. Lembra-te das misericórdias que usaste com teu servo Davi. Tendo, pois, Salomão acabado a sua oração, desceu um fogo do céu, consumiu os holocaustos e as vítimas, e a majestade do Senhor se encheu a casa. De sorte que os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a majestade do Senhor tinha enchido o seu templo. E também todos os filhos de Israel vieram descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, e prostrados com o rosto em terra sobre o pavimento lajeado de pedra, adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom e a sua misericórdia é eterna. O rei, pois, e todo o povo imolavam as vítimas diante do Senhor. O rei Salomão sacrificou as vítimas de 22.000 bois e 120.000 carneiros. E o rei, com todo o povo, dedicou a casa do Senhor. Mas os sacerdotes estavam aplicados às suas funções, e os levitas faziam soar ao som dos instrumentos, músicos, os hinos do Senhor que o rei Davi compôs para louvar o Senhor, porque a sua misericórdia é eterna. Cantavam os hinos de Davi ao som dos instrumentos que tocavam com as suas mãos. Os sacerdotes diante deles tocavam as suas trombetas, e todo Israel estava em pé. Consagrou Salomão também ao meio do átrio diante do templo do Senhor, porque ali tinha ele oferecido os holocaustos e as banhas das vítimas pacíficas, porque o altar de bronze que ele fizera não podia bastar para os holocaustos e sacrifícios e banhas. E fez Salomão então uma solene festa por 7 dias, e todo Israel com ele, sendo muito grande o ajuntamento, desde a entrada de Amate até a torrente do Egito. Ao 8º dia, celebrou a festa sobre o ajuntamento, porque nos 7 dias tinha feito dedicação ao altar, e celebrando a solenidade dos tabernáculos por 7 dias. Assim, no dia 23º do 7º mês, despediu os povos para suas tendas, cheios de alegria e de contentamento pelas graças que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo de Israel. Acabou, pois, Salomão a casa do Senhor e o palácio do rei, tudo que ele dentro em seu coração tinha proposto a fazer na casa. E o seu próprio palácio foi bem sucedido. O Senhor lhe apareceu de noite, dizendo: Ouvi uma oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se acaso eu fechar o céu e não cair chuva, e mandar ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, eu mandar a peste ao meu povo, convertendo-se o meu povo sobre o que foi invocado o meu nome, a me rogar e buscar a minha face e fizer penitência
penitência dos meus caminhos, também ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e purificarei a sua terra. Os meus olhos também se abrirão e os meus ouvidos atenderão a oração daquele que orar neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei este lugar para nele estar com meu nome para sempre, para ele estarem fixos os meus olhos e o meu coração em todo o tempo. Tu também, se andares na minha presença, como andou Davi, o teu pai, e se obrares em tudo, conforme as ordens tendo dado, e guardares os teus preceitos e leis, eu conservarei o trono do teu reino, bem assim como prometia Davi, teu pai, dizendo: não faltará ao varão da tua linhagem que seja príncipe Israel. Mas se vós desviardes de mim e deixardes as minhas leis e os mandamentos que vos propus e seguirdes o serviço dos deuses estranhos e os adorardes, eu vos arrancarei da minha terra que vos dei. Lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome e o entregarei para servir de fábula e de exemplo a todos os povos. Essa casa se tornará provérbio para todos os que passarem e cheios de espanto dirão: porque se ouve, Senhor, assim com esta terra e com esta casa, lhe responderão: porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os tinham dado na terra do Egito, porque tomaram seus deuses estranhos e o adoraram e reverenciaram. Por isso vieram sobre eles todos esses males. Passados, pois, 20 anos, depois que Salomão edificara a casa do Senhor e seu palácio, reedificou as cidades que não tinha dado a Salomão e fez habitar nelas os filhos de Israel. Foi também a Emate Suba e se apossou dela. Fundou a Palmira no deserto e edificou outras cidades fortíssimas em Emate. Fundou Beteron, tanto a alta como a baixa, cidades muradas que tinham portas e ferrolhos e fechaduras. E também a Balaate e as todas mais fortes praças que foram de Salomão. A todas as cidades das carroças e as cidades dos homens de cavalo. Salomão edificou tudo o que quis e dispôs em Jerusalém, como no Líbano, em toda a extensão de seus estados. Todos os povos que tinham ficado dos heteus e dos amorreus e dos fariseus e dos heveus e dos jebezeus, que não eram da linhagem de Israel, mas sim filhos e descendentes daqueles filhos de Israel que tinham deixado com vida. Salomão fez os seus tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel não lançou para ele mão, trabalharam nas obras do rei, porque eram homens de guerra, os primeiros oficiais e comandantes das suas carroças e cavalaria. Todos os maiores oficiais do exército do rei Salomão chegavam ao número de 250 que amestravam o povo. Mudou a filha de Faraó na cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse o rei: não habitará minha casa, não habitará minha mulher na casa de Davi, rei de Israel, porque foi santificada, porque entrou nela a arca. Então ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que tinha levantado diante do pórtico, para oferecer nele cada dia sacrifício conforme a ordenação de Moisés, nos sábados e nas neomênias, e nos dias solenes, 3 semanas, e na festa de tabernáculos. Ordenou, conforme a ordem de Davi, o seu pai, as obrigações dos sacerdotes em seus ministérios, e a ordem dos levitas para cantarem louvores e para servirem diante dos sacerdotes diante o rito de cada dia, da distribuição dos porteiros para cada uma das portas, porque assim o tinha mandado Davi, homem de Deus. Então transgrediram as ordens do rei, tanto os sacerdotes como os levitas, em tudo que lhes tinham mandado nas guardas dos tesouros. Teve Salomão preparadas todas as coisas necessárias, desde os dias que se lançou os fundamentos da casa do Senhor até o dia em que se acabou. Então foi Salomão a Zion-Gaber e a Eilat, à praia do Mar Roxo, que é na terra de Edom. E o rei Irão lhe mandou seus vassalos naus e marinheiros práticos do mar, e foram com a gente de Salomão ao Ofir, e lá trouxeram o rei Salomão 450 talentos de ouro. A rainha de Sabá, sendo também ouvida a fama de Salomão, veio a Jerusalém para sondar por enigmas, trazendo consigo grandes riquezas e camelos que vinham carregados de aromas e de grande quantidade de ouro, de pedras preciosas. Tanto que ela se apresentou a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha em seu coração. Salomão explicou-lhe tudo o que propusera. Não houve coisa alguma que ele não pusesse claro. Logo que ela viu a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, também os manjares da sua mesa, os aposentos dos seus servos e os ofícios que o serviam, seus vestidos também, os copeiros e os seus vestidos e as vítimas que molavam na casa do Senhor, ficou espantada, como fora de si.
E disse ao rei: É verdade que das tuas virtudes e da sabedoria eu vi no meu reino. Eu não acreditava aos que me contavam, até que eu mesma vim, vi com os meus olhos e me desenganei, que apenas me tinha dito metade da tua sabedoria e tuas virtudes sobreexcedem a mesma fama. Bem-aventurados os teus povos, e bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que quis colocar-te sobre o seu trono como rei, fazendo as vezes do Senhor teu Deus. Como Deus ama Israel e quer conservá-lo para sempre, por isso te estabeleceu por seu rei, para julgares e lhe administrares a justiça. Apresentou ao rei com 120 talentos de ouro e uma prodigiosa quantidade de aromas e pedras preciosíssimas. Não se viram jamais perfumes tão excelentes como os que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Aos servos de Irão, cônjuge de Salomão, trouxeram também ouro de Ofir, madeiras de tino, pedras de sumo, preço das quais as madeiras, isso é, as madeiras de tino, fez o rei degraus na casa do Senhor. Pedras de sumo preço, das quais as madeiras, isso é, das madeiras ele fez os degraus da casa do Senhor. No palácio real e nas citras e os satérios dos músicos, nunca se viram na terra de Judá madeiras semelhantes. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e o que ela pediu, e muito mais do que ela lhe tinha trazido. E ela, retirando-se, voltou-se para sua terra com a sua comitiva. O peso do ouro que todos os anos trazia Salomão era de 666 talentos de ouro, sem contar aquela soma que ele costumava trazer os deputados de várias nações, os negociantes e todos os reis da Arábia, os governadores das províncias, que traziam prata para Salomão. Fez, pois, o rei Salomão 200 lanças de ouro, do peso de 600 ciclos, que se despediam em cada uma das lanças, e também 300 escudos de ouro e 300 ciclos de ouro com que se cobria cada escudo. O rei pôs no seu arsenal, que estava situado no bosque. Fez mais o rei um grande trono de marfim, o revestiu de puríssimo ouro, os 6 degraus pelos quais se subia ao trono, e um estrado de ouro, e 2 braços e uma outra parte, e 2 leões ao pé de 2 braços, e mais outros 2 leãozinhos postos, uma e outra parte sobre os seus degraus. Não houve trono semelhante em todos os reinos, e todos os vasos da mesa do rei eram de ouro, e a baixela do palácio do bosque do Líbano era de ouro puríssimo, porque então reputava-se-lhe por nada a prata, porque as frotas do rei iam de 3 em 3 anos com a gente de Irão e Tarsis, e traziam de lá ouro e prata, marfim, bujos e pavões. Por isso, o rei Salomão foi exaltado em cima de todos os reis do mundo em riquezas e glórias, e todos os reis da terra desejavam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sabedoria de que Deus dotara o seu coração. Presenteavam todos os anos com vasos de prata, de ouro e vestidos e armas, aromas, cavalos e machos. Também teve Salomão 40.000 cavalos nas suas cavalariças, 12.000 coches, 12.000 homens de cavalo, e partiu pelas cidades destinadas para as carroças e por Jerusalém, onde estava o rei. Exerceu também seu poder a todos os reis que havia, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, até as fronteiras do Egito, que em Jerusalém fosse tão comum a prata como a pedra, e que houvesse tanta multidão de cedros como os sicômoros que nascem nos campos. Traziam-se-lhe também cavalos do Egito e todos os países. As mais nações de Salomão, tanto as primeiras quanto as últimas, estão escritas no livro do profeta Natã e nos livros de Ais do Silo, na visão do videnteado contra Jeroboão, filho de Nabate. Reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel 40 anos, e adormeceu com seus pais, sendo sepultado na cidade de Navi, e reinou Roboão, seu filho, em seu lugar. Partiu, pois, Roboão para Siquém, porque todo Israel se tinha juntado lá para constituir o rei. O que tendo Jeroboão, filho de Nabate, que estava no Egito, pois tinha fugido para lá na presença de Salomão. Voltou logo, e chamaram-no e veio todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai nos oprimiu com um jugo duríssimo, trata-nos com mais brandura que teu pai, que nos impôs uma grave servidão, e alivia-nos um pouco a carga, que nós seremos os teus servos. Ele lhes disse: Tornar vir aqui daqui 3 dias. Depois que o povo se foi, e teve Roboão o conselho com os anciãos, e que tinham sido ministros de Salomão e pai durante a vida, que me aconselhais e responda ao povo? Eles disseram: Se contentares a este povo e o afagares com palavras doces, eles te servirão para sempre. Mas ele desaprovou os conselhos dos anciãos e começou a consultar os moços que haviam sido criados com ele e estavam na sua companhia. E lhes disse: Que vos parece? Que eu devo responder a esse povo que veio me dizer: Alivia-nos a jugo que o teu pai impôs?
Mas eles lhe responderam como moços e como criados com ele nas delícias disseram: assim responderás ao povo que veio te dizer: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo. Tu alivia-o, e assim lhes responderás: o meu dedo mínimo é mais grosso que o costado do meu pai. Meu pai pôs-vos um jugo pesado, e eu lhe acrescentarei maior peso. Meu pai açoitou-vos com correias, eu, porém, açoitar-vos-ei com escorpiões. Ao terceiro dia, fez Jeroboão e todo o povo ter com Roboão, segundo o que eles tinham ordenado. E o rei, não fazendo caso do conselho dos anciãos, respondeu-lhes desabridamente. E falou-lhe segundo o conselho dos moços: meu pai pôs um jugo pesado, qual eu farei ainda mais. E meu pai açoitou-vos com correias, eu, porém, açoitai-vos-ei com escorpiões. Não condescendeu às súplicas do povo, porque era da vontade de Deus que se cumprisse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias de Silo. Todo o povo, porém, com tão dura resposta do rei, assim lhe disse: não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Isaí. Volta, Israel, para as tuas tendas, e tu, Davi, cuida da tua casa. Assim se retirou Israel para as suas tendas. Roboão, pois, reinou sobre os filhos de Israel, que habitavam nas suas cidades. Enviou Roboão e Adurão, que era superintendente dos tribunos, mas os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. E o rei Roboão apressadamente montou o seu coxo e fugiu para Jerusalém. Israel se separou da casa de Davi até o dia de hoje. Roboão veio apontando para Jerusalém e convocou toda a tribo de Judá, de Benjamim, 180.000 homens escolhidos e guerreiros, para pelejar contra Israel e para reunir em seu império. Mas o Senhor dirigiu a palavra a Semeias, homem de Deus, dizendo: vai dizer a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel que se contém na tribo de Judá e Benjamim: eis aqui o que diz o Senhor: não vos poreis em campanha, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque isso aconteceu por minha vontade. Eles, tendo ouvido a palavra do Senhor, tornaram para trás e não marcharam contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e fortificou várias cidades moradas em Judá. Fortificou Belém, Etã, Teco e também Betsur e Soco e Odolão. Assim mesmo de Mersa, Zífia, Durão, também Laques, Azeca, Sará e Ayalon e Hebron, que eram em Judá, e Benjamim, cidades fortíssimas. Tendo-os fechado os muros pelos governadores e armazém de víveres, isso é, do azeite e do vinho. Estabeleceu também cada ano a cidade um arsenal de escudos e lanças, e as fortaleceu com sumo cuidado, e reinou Roboão sobre Judá e Benjamim. Mas os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, vieram para ele de todas as suas residências, deixando os seus subúrbios e as suas fazendas, retirando-se para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos tinham lançado fora para não exercerem o sacerdócio do Senhor, o qual Jeroboão constituiu para si sacerdotes dos altos e dos demônios e dos novilhos que mandaram fazer. Também de todas as tribos de Israel, todos aqueles que se tinham determinado de seu coração buscar o Senhor Deus de Israel vieram a Jerusalém para imolarem suas vítimas na presença do Senhor e de seus pais. Corroboraram o reino de Judá e confirmaram Roboão, seu filho de Salomão, por 3 anos, porque só 3 anos andaram nos caminhos de Davi e Salomão. Casou Roboão com Laalate, filho de Jerimó, filho de Davi, também com Abiail, filho de Eliabe, filho de Sai. Da qual teve os filhos Jeús e Somorias, e Zum. Depois dessa, tomou também por mulher Macaá e a filha de Absalão, da qual teve Abietá e Ziza, Salomite. Roboão, pois, amou Macaá, filha de Absalão, sobre todas as mulheres e concubinas, porque ele tinha casado com 18 e tinha 60 concubinas. Teve 28 filhos e 60 filhas. Pôs, porém, a Ábia, filho de Maaca, por cabeça, e o príncipe sobre todos os seus irmãos, porque tinha o intento de fazer o rei, porque era o mais avisado e mais poderoso de que todos os seus filhos em todos os territórios de Judá e de Benjamim, em todas as cidades muradas, e de deu alimentos em suma abundância e pediu para eles muitas mulheres. Firmando, pois, e fortalecido o reino de Roboão, deixou a este a lei do Senhor e com ele todo Israel. Mas no 5º ano do reinado de Roboão, marchou Sesaca, o rei do Egito, contra Jerusalém, porque tinha pecado contra o Senhor, com 3.200 carroças de guerra e 60.000 homens de cavalo. Era inumerável a população com que ele tinha vindo do Egito, a saber os líbios e trogloditas e etíopes.
Ele se apoderou das praças mais fortes de Judá e chegou até Jerusalém. O profeta Semeias veio ter com Roboão, com os príncipes de Judá que tinham ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sesaques, lhes disse: Eis aqui o que diz o Senhor: Vós desamparaste-me e eu vos desamparei também nas mãos de Sesaque. E consternados os príncipes de Israel, disseram: O Senhor é justo. E vendo o Senhor tinha humilhado, porém o Senhor fez ouvir a palavra de Semeias, dizendo: Pois os que se humilharam eu os não perderei, mas dar-lhe-ei um socorro, e não farei cair o meu fervor sobre Jerusalém por mão de Sesaque. Todavia eles lhe ficarão sujeitos para conhecerem a diferença que há entre servir a mim e servir aos reis da terra. Sesaque, pois rei do Egito, se retirou de Jerusalém depois de ter tirado os tesouros da casa do Senhor e do palácio do rei, e levou tudo consigo, os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer, um lugar dos quais mandou fazer o rei, outros de bronze, e os entregou aos capitães dos escudeiros que guardavam o átrio do palácio. Quando o rei entrava na casa do Senhor, vinham os escudeiros e tomavam depois e tomavam-nos levar para o seu arsenal. Mas porque eles se tinham humilhado, se apartou de cima deles a ira do Senhor e não foram de todos extintos, porque ainda se acharam as obras boas em Judá. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou 31 anos. Quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade do Senhor, que tinha escolhido entre todas as tribos de Israel para estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naamã Amonita, mas ele fez o mal e não esperou por seu coração para buscar o Senhor. As ações, porém, de Roboão, assim, as primeiras como as últimas, estão escritas nos livros dos profetas Semeias e do Ado Vidente, expostas com diligência, e Roboão e Jeroboão estiveram a guerra entre si todos os seus dias. Roboão adormeceu com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Ábia. No ano 18º do rei de Jeroboão, reinou Ábia sobre Judá. Reinou 3 anos de Jerusalém, e sua mãe chamava-se Micaia, filha de Uriel de Gabaá. E havia guerra entre Ábia e Jeroboão. E Ábia, pondo-se em estado de dar batalha e tendo consigo gentes fortíssimas, em 400.000 homens escolhidos. Jeroboão também em batalha um exército de 800.000 homens, os quais eram soldados escolhidos e valentíssimos para guerrear. Ábia, pois se acampou em cima do monte Semeron, que era da tribo Efraim, e disse: Ouve, Jeroboão, todo Israel, acaso ignorais vós, o Senhor Deus de Israel, para sempre a Davi e a seus descendentes, a soberania de Israel, por um pacto de sal? E que Jeroboão, filho de Nabate, vassalo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra seu Senhor? E que uma multidão de gentes de Nada e filhos de Belial se juntaram a ele, fizeram-se mais fortes do que o Robolhão, filho de Salomão, porque o Roboão era um homem sem experiência e de coração covarde, nem lhes pode resistir. Agora, pois, vós dizeis que podeis resistir ao reino do Senhor, que ele possui pelos descendentes de Davi, e que tendes uma grande multidão de povo, e os novilhos de ouro que Jeroboão vos fez para vossos deuses. E vós deitastes fora os sacerdotes dos filhos... E vós deitastes fora os sacerdotes do Senhor, filhos de Arão, e os levitas, e fizestes para vós sacerdotes, bem como todos os pontos da terra, todos os que vierem consagrar sua mão pela imolação do novilho e desses 7 carneiros. É feito sacerdote daqueles que não são deuses. Mas o Senhor é Deus, a quem não deixamos ao Senhor, e servem os sacerdotes da linguagem de Arão, e os levitas servem na sua ordem. Cada dia de manhã e de tarde oferecem holocaustos ao Senhor, e perfumes compostos segundo preceitos da lei. E expõem-se os pães numa mesa limpíssima, e temos o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas que sempre acendem de tarde. Só porque nós guardamos os preceitos do Senhor Deus, a quem vós deixastes. Assim, o capitão do vosso exército é de Deus. Assim, o capitão do nosso exército é Deus, e os seus sacerdotes são os que tocam as trombetas e as fazem retinir contra vós. Filhos de Israel, não queirais pelejar contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque isso não vos convém.
Dizendo Abe essas coisas, procurava Jeroboão surpreendê-las por detrás. E estando acampado de fronte aos inimigos que rodeavam o seu exército de Judá sem o perceber, mas tendo Judá voltado a cabeça que reconheceu, vinham sobre ele diante e por detrás e clamou o Senhor. Os sacerdotes... Os sacerdotes começaram a tocar as trombetas, e todo o exército de Judá levantou uma grande vozeria. Eis quando eles assim gritavam, infundiu Deus o temor em Jeroboão e em todo Israel que estava de frente a Abiá de Judá. E os filhos de Israel apertaram a fugir à vista de Judá, e Deus lhes entregou nas suas mãos. Abia e a sua gente os desbarataram com grande destroço. Morreram feridos em banda de Israel 500.000. Homens valentes. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá cobraram um grandiosíssimo alento, porque tinham posto a sua confiança no Senhor de seus pais. E Abia, perseguido por Jeroboão que fugia, lhe tomou as suas cidades, a Betel e as suas dependências, e a Jezana e suas dependências, e Efron e suas dependências. Jeroboão não pode mais residir durante o junado de Abia, e o Senhor feriu Jeroboão e o matou. Abia, pois firmando seu reino, tomou 14 mulheres, teve 22 filhos e 16 filhas. Mas o resto das nações, de Abia e de seus costumes feitos, está escrito com toda exação no livro do profeta Ado.